Você já falou mal da pessoa com quem você está se relacionando para outras pessoas? Ou já fez isso em outros relacionamentos? O hábito de falar mal de alguém já é prejudicial. E se for da pessoa com quem você namora, ou é casado ou casada, é ainda mais destruidor. Por isso, nesse vídeo vamos conversar a respeito disso. Olá, aqui é a Jéssica e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Vamos começar com um ponto muito interessante que é guardar mágoas. Enquanto você já pode ter se resolvido com a outra pessoa, acredite, a sua família, os seus amigos ainda guardarão ressentimentos com relação a essa outra pessoa. Nenhuma pessoa que gosta de você, que te ama, vai querer o seu mal. Então, se você chega para desabafar, conta um monte. Não fala a sua parcela de responsabilidade. Não fala de que forma você contribuiu para aquilo acontecer. As outras pessoas, elas enxergam o outro como um vilão ou como uma vilã. E o fato é que depois você já pode ter se entendido com a pessoa, pode estar tudo bem, mas as outras pessoas, o que ficou marcado, o que ficou registrado, foi aquilo que você trouxe. E as pessoas pensam, mas fulano fez isso e aquilo com ele ou com ela. Então não se iluda, assim como você pode guardar mágoa quando sabe que alguém tratou mal um amigo ou uma amiga sua, as outras pessoas também vão guardar esse ressentimento. Para pensar, você sabe que alguém falou muito mal da sua mãe ou fez algo terrível contra a sua mãe ou contra o seu pai. Você ia enxergar essa pessoa com tão bons olhos assim? Ou será que você ia ficar meio que com um pé atrás? Da mesma forma acontece com seus amigos, com as suas amigas e com os seus parentes. Então não queira se iludir. Se você quer, precisa desabafar, existe um ambiente correto, existe uma pessoa correta para que você possa fazer isso. Você não deve estar fazendo isso com qualquer pessoa aleatória. Até porque você também não sabe se isso que você vai falar vai chegar até o outro. E quanto mais conflito isso pode causar na sua vida e dentro do seu relacionamento. Você já parou para pensar nisso também? Porque nem todas as pessoas te amam, nem todas as pessoas te querem bem. Logo, se você desabafar com alguém que tem inveja do seu relacionamento, por exemplo, o que você acha que isso pode gerar? Pensa aí um pouco nas consequências que isso pode trazer para dentro do seu relacionamento. Além de que, se isso chegar até o ouvido da outra pessoa, será que essa pessoa não vai ficar magoada, chateada com você também? Como você vai ter que lidar com a reação do outro após isso? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes no momento da emoção você pode ir lá, pode desabafar, mas e depois? E as consequências? Você está pronto ou pronta para lidar com essas consequências? De ter de repente falado demais? Um outro tópico que eu quero abordar com você é: e se fosse o contrário? Como você se sentiria? Como você ia se sentir ao saber que seu marido falou de você na roda de amigos? Ou que de repente a sua esposa falou de você para as amigas dela, ou para a mãe dela, para o pai, para os familiares, parentes? Como você ia se sentir se fosse o contrário? Será que você ia se sentir bem ao passar por um lugar e saber que o seu companheiro ou que a sua companheira falou um monte de você? Jogou tudo no ventilador, tudo aquilo que não gostava de você. Tudo aquilo que estava insatisfeita ou insatisfeito dentro do relacionamento. E isso pode incluir qualquer coisa. Tanto pode ser algo mais superficial como algo mais profundo. Imagina como você se sentiria diante dessa situação. Será que você se sentiria bem com isso? Se sentiria tranquilo ou tranquila? Por você estaria tudo bem? Então, verdadeiramente se questiona a respeito disso. Como você ia se sentir se fosse o contrário? Se você sente que está precisando desabafar, que está precisando resolver esse conflito, busque primeiramente conversar com o seu companheiro e com a sua companheira de uma forma não violenta. Você pode até ler o livro Comunicação Não Violenta e colocar em prática. É um livro muito bom, um livro muito eficaz. E aí você conversa com seu companheiro ou com a sua companheira, isso sem gritar, sem chorar, sem fazer escândalo ou chantagem emocional, mas conversar com maturidade, procurando também entender o lado da outra pessoa e não apenas o seu, procurando ver a forma que o outro enxerga o mundo. Se conversar com o seu companheiro ou com a sua companheira não resolver, você pode também buscar por uma ajuda profissional, talvez fazer terapia, talvez até uma terapia de casal, se a outra pessoa estiver disponível para fazer isso. E claro, você também pode buscar o auxílio de Deus nesse momento.
para pedir que ele te dê sinais, que ele direcione os seus caminhos diante dessa situação que você está vivendo. Certamente, se você pedir sinais, certamente, se você pedir ajuda, o caminho ele vai abrindo. E você vai encontrando as soluções, você vai encontrando aquilo que você precisa fazer. Então você tem essas 3 maravilhosas opções, ao invés de estar falando do seu companheiro ou da sua companheira em uma roda de amigos ou em qualquer outro lugar. Pode conversar com a pessoa, pode conversar com Deus, pode buscar uma ajuda profissional para te ajudar. Ao falar do seu companheiro ou da sua companheira para amigos, você só faz potencializar o problema. E quanto mais você fala, mais surgem coisas para você falar, mais você vai lembrando de coisas que te incomodaram, que te fizeram mal, que o outro precisa trabalhar, que o outro precisa melhorar. Então se questiona de verdade, onde está o seu foco? Na resolução dos conflitos ou na expansão desses conflitos? Porque muitas pessoas, sem perceberem, estão apenas repetindo padrões familiares. E esses padrões familiares muitas vezes são destrutivos. Então, ao invés de buscarem solucionar, essas pessoas estão buscando destruir o próprio relacionamento. E mesmo que você acha que pode estar fazendo de tudo para melhorar esse relacionamento, às vezes você não está. E você não está consciente disso. Por isso que muitas vezes uma ajuda profissional vai te dar mais clareza a respeito disso. Mas se você sente que não é o momento para você, você pode começar com você mesmo ou com você mesma a se questionar, a pensar sobre as suas emoções, a refletir, a dar um passo atrás antes de ter uma reação exagerada. E às vezes você pode estar dentro de um relacionamento tóxico também e não saber o que fazer nesse caso. Nesse caso, é muito melhor você procurar uma ajuda profissional. Porque se é um relacionamento tóxico, às vezes você pode estar vivendo ele e nem saber que é um relacionamento tóxico. E também ali guardando tudo pra você, você pode até não comentar com os amigos, com a família, mas aí você tá vivendo aquela situação. Você acha que tem como resolver e às vezes não tem. Então por isso alguém de fora, alguém com um conhecimento e alguém que vai ser imparcial vai te ajudar a compreender melhor essa situação. Se for o seu caso de achar que está vivendo um relacionamento tóxico, vale a pena buscar uma ajuda profissional para se entender melhor, para entender melhor a dinâmica do relacionamento. Porque talvez seja, mas talvez não seja. Ou talvez também seja, mas tenha como ser alinhado, porque de alguma forma você também contribui para a dinâmica desse relacionamento. Seja porque aceita desrespeito, seja porque grita com a outra pessoa, seja por qualquer outro motivo. Um relacionamento, a dinâmica de um relacionamento é construído pelas 2 pessoas. Então, sempre que tem alguém muito autoritário, alguém muito rígido, tem alguém que se submete àquelas situações, contribuindo para que o outro permaneça assim. E às vezes o outro não vai mudar e tá tudo bem. E aí, cabe a você decidir se quer viver ciclos de dor por muito tempo ou se decide seguir a sua própria vida. E você já parou para pensar que falar mal da pessoa só vai quebrar a confiança que essa pessoa tem em você? É como eu trouxe lá atrás. Como você se sentiria se fosse o contrário, se a pessoa fizesse isso com você? Se a pessoa estivesse expondo em uma roda de amigos, por exemplo, coisas pessoais de vocês dois, como você iria se sentir? Então, quando você fala mal do seu companheiro ou da sua companheira, você está quebrando a confiança do outro. Era algo que era para ser privado de vocês dois poderiam resolver, lidar, conversar. E aí você joga isso para o mundo, joga para os seus parentes e você quebra a confiança do outro em você. E cada vez que você quebra a confiança de alguém, fica mais difícil essa pessoa confiar em você. Porque essa pessoa ela vai acumulando também ressentimentos, vai acumulando mágoas. E você provavelmente sabe que nem sempre é tão fácil assim se libertar de ressentimentos, de mágoas. Porque se fosse, provavelmente você não teria necessidade de estar falando do seu companheiro ou da sua companheira. Não é mesmo? É importante que você tenha consciência que um relacionamento são feito por 2 pessoas diferentes. Pessoas que tiveram talvez criações diferentes, que têm uma visão de mundo talvez um pouco diferente, que têm gostos diferentes, que pensam diferente a respeito de determinados assuntos e que tá tudo bem porque vocês não vão concordar em tudo, mas é importante que os valores inegociáveis de vocês estejam alinhados, porque senão isso pode gerar muitos conflitos desnecessários e a longo prazo o relacionamento ele pode não se sustentar, porque aquilo que é inegociável pra gente é como o nome já diz, é inegociável, não tem como negociar.
olha, sem isso não dá. Mas, em vários casos, os valores inegociáveis eles estão ajustados, ou eles podem ser ajustados, porque um dos dois consegue se adaptar. Mas é importante que você tenha essa clareza de que o outro ele é diferente de você e que vão existir conflitos sim, que é natural que se existam conflitos em algum grau dentro de um relacionamento. Não é normal dentro de um relacionamento saudável existir conflito todos os dias, discussões todos os dias ou toda semana. Mas é natural sim que se existam conflitos. E esses conflitos devem ser trabalhados entre vocês. E lembra, são vocês dois contra o problema e não vocês lutando um contra o outro. Querendo um mudar a forma do outro pensar, querendo um controlar o outro. Mas sim, vocês dois contra aquilo que está fazendo mal para o relacionamento. Se você quer melhorar o seu relacionamento e viver um relacionamento saudável, onde as brigas elas não existem com frequência, onde vocês dois se respeitam, onde vocês se entendem, se sentem amados um pelo outro, se sentem respeitados. Eu sou terapeuta especialista em relacionamentos e o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!